Amém? Jesus nasceu judeu, Maria era judia. Então o diabo odeia os judeus. Aí a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus. E os judeus não? E agora? Vai todo mundo para o inferno? Não, porque aí manifesta a graça de Deus. Veio para o seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Está vendo aí como é que você é filho de Deus? Você só é filho de Deus quando você se arrepende dos seus pecados e recebe o Filho de Deus, que é Jesus. É difícil isso? E por que as religiões complicam? Cada religião diz uma coisa. Ah, minha religião é verdadeira, aquela religião é errada. Não, nenhuma religião é certa. Jesus é o certo. Toda religião é errada, Jesus é que é o certo. Diga para o seu irmão, diga: Jesus é que é o certo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Dê um aplauso a Jesus por isso. Por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, hoje você tem o maior patrimônio que um pecador pode ou possa receber. Eu vou repetir. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje nós temos o maior patrimônio, o maior tesouro. Eu gostaria que você entendesse isso para a gente orar. Por gentileza, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque quando a gente começa a ensinar, o diabo ele começa a colocar sono, moleza, preguiça. Termina o culto, o sono vai embora. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Não olhe para quem passa à direita, à sua esquerda. Não, prestasse bastante atenção nisso que eu vou falar para você agora. O seu maior tesouro não é o seu filho. Não, bispo, maior não. É um tesouro que Deus te deu, mas não é o maior tesouro. O seu maior tesouro, o seu maior patrimônio não é a sua casa. A sua casa pode ser um tesouro para você, mas não é o seu maior tesouro. Não é o seu carro. Pode ser um tesouro, mas não é o maior. O seu maior tesouro não é o seu namorado, ou a sua namorada, o seu marido, ou a sua esposa. O seu maior tesouro não é a sua conta bancária, o seu dinheiro. Você pode até ter muito dinheiro, mas não é o maior tesouro. O seu maior tesouro, o seu maior patrimônio é a sua salvação. Eu estou falando olhando nos seus olhos, francamente falando para você, para que essa palavra fique guardada. Isso que eu vou falar aqui hoje fique cravado nas tábuas do teu coração. O seu maior patrimônio é a sua. E quando você entende isso, você nunca vai ter depressão. Você nunca vai sofrer porque meu marido me largou, meu filho foi embora, eu vou me matar. Toda pessoa que perde algo e quer morrer é porque aquilo era o seu maior tesouro. Eu vou repetir porque o Espírito Santo está mandando falar. Toda pessoa que quando perde algo, ela quer desistir da vida, é porque aquilo que ela perdeu, para ela, era o seu maior tesouro. E tem mais. Tudo que você colocar o seu coração acima de Deus, você vai perder. Porque Deus não aceita o segundo lugar, Deus não aceita o terceiro lugar. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você coloca em primeiro lugar é para a própria perdição. Conseguiu entender agora? Eu vou explicar, vou detalhar, vou tentar desmembrar, vou abrir as janelinhas. Olha aqui para mim. Tem gente que por causa do trabalho deixa de vir para a igreja. Sim ou não? Por causa do trabalho deixa de orar, deixa de buscar a Deus. Aí ela coloca o trabalho à frente, daqui a pouco ela perde o trabalho. Porque Deus é extremamente ciumento nessa área. Deus não aceita ser trocado. Aí você coloca o trabalho em primeiro lugar, daqui a pouco esse trabalho não consegue suprir todas as suas necessidades. Perde o trabalho.
Tem gente que por causa do marido sai da igreja. Eu já vi N casos. E depois o marido sai de casa e vai morar com a amante. Eu estou cansado de ver isso. Cansado. Ai, eu não vou porque tem que usar sabedoria, né, bispo? Eu vou ficar em casa porque senão meu marido não deixa. Você não entendeu? Era o diabo usando o seu marido para te tirar do seu maior patrimônio, que é a sua salvação. Aí você deixou de vir à igreja por causa do seu marido. Daqui a pouco você perdeu o marido, perdeu a esposa. O que está em primeiro lugar na sua vida revela o grau de importância. Eu vou repetir, essa frase é forte. Eu falei aqui no Congresso de Obreiros. O que está em primeiro lugar na sua vida revela o grau de importância para você. Revela o grau de importância. O que é mais importante vai estar em primeiro lugar. Se você deixa de vir para a igreja para trabalhar, é porque o trabalho é mais importante. E você vai ver que isso que você colocou em primeiro lugar, mais tarde vai se desmoronar como um castelo de areia. Ouviu o que eu disse? E você vai dizer: Senhor, eu busquei tanto, eu lutei tanto para ter. Já ouviu falar a história de Jó? Quem já ouviu falar? Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus e desviava-se do mal, diz a Bíblia Sagrada. Mas quando foi um dia, Satanás chegou diante de Deus e disse: sabe o que para Deus? Sabe por que Jó te serve? Olha o tanto de coisa que você deu a ele. Aí fica fácil, qualquer um é crente com carro, casa, carro, uma família abençoada, dinheiro, saúde, não tem doença. Olha, uma família, uma bênção dessa, qualquer um te serve. Aí o diabo disse para Deus que Jó só servia a Deus por causa do que ele tinha, do que Deus tinha dado para ele. Aí depois, olha que ousadia do diabo. Aí o diabo virou e falou bem assim: ó, deixa eu tocar no que ele tem e tu verás se Jó não vai blasfemar de ti na tua face. Deixa eu tocar no que ele tem e você vai ver. Olha o desafio. Deixa eu tocar no que Jó tem e você vai ver se ele não vai blasfemar. Jó não vai sair da igreja. Jó não vai ficar dizendo que pastor é ladrão, só quer teu dinheiro. Deixa eu tocar no que ele tem. Você está ouvindo isso, querido? Essa palavra é forte. É forte ou não é? Deixa eu tocar no que ele tem. Aí Deus disse assim: poupa-lhe a vida. Toca tudo que ele tem, mas a vida dele você não pode tocar. Então o diabo foi lá, com um sopro matou os filhos de Jó. Com um sopro destruiu todo o patrimônio que Jó, tudo aquilo que Jó conquistou durante anos, perdeu da noite para o dia. E aí o diabo foi lá e olhou e falou: agora eu quero é ver. Sabe o que é que Jó disse? Deus deu, Deus tomou. Jó falou isso porque Jó não entendia, porque naquela época pensava que bênção e maldição vinha de Deus. Então Jó não tinha discernimento. Até na época de Jó, todo mundo na terra pensava que Deus era fonte de bênção e de... Se acontecesse bênção, louvado seja Deus. E se acontecesse maldições, louvado seja Deus. Pensavam que era tudo de Deus. Aí Deus mostrou e permitiu para mostrar para Jó que ele era fonte de bênçãos e não de maldições. Mas também está na Bíblia para a gente entender que Deus também, ele não vai matar, mas ele pode permitir. Deus não vai destruir você, mas ele pode permitir o diabo destruir por algum motivo. Quantos entendem? Porque o diabo, ele age debaixo da segunda vontade de Deus, chamada vontade permissiva. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, é porque Deus permitiu. Não é porque o diabo é bom, é porque Deus permitiu. E permitiu por quê? E as brechas, e os pecados? Aí a gente tem que analisar: como é que está a minha vida com Deus? Por que Deus permitiu essa tragédia? Aí uma outra mensagem. Eu tenho uma mensagem que o tema é: porque um Deus bom permita que eu sofra tanto. Lá eu explico alguma coisa sobre isso. Por que Deus permite isso? Eu consigo explicar alguma coisa básica disso aí. Mas Deus permitiu, o diabo veio e tocou em tudo. Jó perdeu os carros da época, a frota de carro. Jó perdeu os meios de transporte da época. Jó perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Mas Jó mantinha ainda reto, fiel a Deus e louvando a Deus. Então Jó mostrou para o diabo que ele servia a Deus não por causa do que Deus tinha dado para ele. Jó mostrou para o diabo que ele servia a Deus por causa de Deus, não por causa do que Deus tinha, mas por causa daquilo que Deus era. Deus era tudo para Jó. Amém ou não amém? Aí você explica, né? Por que uma pessoa está firme na igreja, quando acontece alguma coisa ruim, ela some da igreja?
É porque o maior patrimônio para ela é aquilo que ela tinha, ela perdeu. E por que Deus permite o diabo tocar? Deus permitiu o diabo tocar em Jó, por quê? Vamos no caso dele. Por que Deus permitiu o diabo tocar em Jó? Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para o diabo que Jó servia a Deus acima de qualquer coisa. E era como se Deus dissesse o seguinte: olha diabo, tá vendo lá, Satanás? Se você arrancar tudo que ele tem, mesmo assim ele vai continuar me amando, me adorando, me servindo, porque eu sou maior do que qualquer coisa que eu dei para Jó. Eu estou acima de tudo aquilo que eu lhe acrescentei. Dê um aplauso a ele, ajuda o pregador, dê um glória a Deus pelo menos. Você entende isso, não? Então Deus falou: vai lá e toca. Aí arrancou tudo. Jó, que era o homem mais rico, ficou pobre, se tornou o mais pobre. E aí o diabo chegou lá e Deus falou: vistes o meu servo Jó? Como ele é reto, ele é fiel, ele é temente, perdeu tudo que tinha, mas continua me servindo, porque o coração dele não estava nas coisas, o coração dele estava em um ser, estava em mim. Aí o diabo, ele é tão ousado, olha que grau. Ele é tão ousado que sabe o que é que ele disse para Deus? Ah, mas tem razão, com a saúde de ferro igual aquela que ele tem, aí fica fácil de servir, porque ele perdeu tudo, mas mantém a saúde, ele pode conquistar mais. Agora deixa eu tocar na saúde dele e tu verás se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Deixa eu tocar na saúde. Jó já tinha perdido filhos, perdido dinheiro, perdeu tudo. E a Bíblia diz que Deus permitiu. O diabo foi lá e apareceu misteriosamente. Sabe como é que você dorme saudável e acorda doente? Jó, da noite para o dia, uma chaga maligna. Olha aqui para mim, meu querido. Do alto da cabeça à planta dos pés, furunculoses. Quando se fala da enfermidade de Jó, tem gente que pensa que é dor de dente, dor de cabeça. Jó deitou lá com dor de cabeça. Estamos falando de doença que era uma espécie de lepra ou tumores, cânceres, vários tumores do alto da cabeça. Já nasceu aquela, o povo chama de nascida, quem conhece? Nascida, tumores, furúnculo. Em Jó, encheu o corpo dele. Uma vez nasceu um daquele de mim debaixo do braço. Eu andava assim, ó. Então assim, o povo só me encontrava assim ou assim, quando cansava assim, assim. Aí uma vez, sarou aqui, nasceu no outro. Falei, meu Deus, eu estou fazendo a campanha. Aí eu não te conto. Saiu daqui e nasceu para lá. Na região do Afeganistão, do Iraque, Mesopotâmia. Aí foi na sua lá, na minha não. Aí, meu querido, eu tinha que sentar de lado. Era um sofrimento. Estou falando de um furúnculo. Jó foi centenas no corpo, o cabelo. Jó virou um monstro. Os historiadores dizem que ele ficou irreconhecível, um bicho. O pelo começou a cair, o rosto inchou, furúnculo na boca, na testa, no olho e em todo lugar que você pensar. O homem não andava, o homem não se alimentava, febre em todo o corpo. Aquilo, ao mesmo tempo que ardia, coçava. Ao mesmo tempo que coçava, saía sangue, saía pus, enfermidade, infecção. E os historiadores contam que se pegasse um alfinete e chegasse no corpo de Jó com um alfinete, aqui ó, e vamos procurar um lugar do corpo dele aonde não encontrava. Foi uma chaga maligna. Quantos entendem isso? Ele foi para cinzas. Aquilo nascia na mão de Jó, nos dedos de Jó, que eles contam, os historiadores, não tem na Bíblia, mas história paralela conta que as unhas de Jó caíram, cheio de furúnculo. O trem ardia e coçava. Aí Jó não podia se coçar. E o que é que ele fazia? Coçava com caco. Aí você vê na Bíblia, a Bíblia falando de caco. Mas por quê? A Bíblia não explica. Você tem que estudar história para poder entender. Por que Jó coçava com cacos? Porque ele não tinha, ele estava cheio de ferida nas mãos. Então ele não conseguia coçar, não tinha unhas. Então ele pegava o caco, pedaços de telhas, e ficava coçando aquelas feridas nas cinzas. A esposa de Jó, olha aqui para mim. A esposa de Jó, a mulher daquele homem, quando viu aquele homem, que era um homem bonito, rico, simpático, elegante, que
que parecia um bicho, um ET, irreconhecível, cheio de ferida, fedendo, um mau cheiro insuportável. O cheiro ia a quilômetros. E quando aquela mulher viu o homem nas cinzas, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu o patrimônio, perdeu a herança, perdeu tudo que tinha. A esposa de Jó, usada pelo diabo, quando viu aquela situação, o diabo entrou nela e falou através da boca daquela mulher para Jó nas cinzas: amaldiçoa teu Deus e morra. Olha, manda Deus ir para o inferno e vai atrás. Tu ainda vai manter a tua fidelidade nesse Deus? Você já perdeu dinheiro, já perdeu carro, já perdeu casa, você já perdeu tudo. Perdemos os filhos. E agora você perdeu o que você tinha de mais importante, era a sua saúde. Na cabeça da mulher, Jó perdeu o que ele tinha de mais importante. Mas na cabeça de Jó, ele tinha com ele o mais importante, porque Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, ele vive, ele vive, ele vive. Você consegue entender agora? O grau de importância determina o grau de preferência.